Vamos lá, pessoal. Estamos discutindo aqui o fracasso, as razões para o fracasso do plano trienal, né? Diversas interpretações, temos que lembrar sempre do contexto político, econômico e estabilidade na época, né? O Jango fica, de alguma maneira ou de outra, preso, encurralado, de um lado, pelo capital internacional, pelas forças conservadoras, pelas forças golpistas domésticas e internacionais, e, por outro lado, pela sua base de sustentação trabalhista, né? É difícil se equilibrar num cenário de desestabilização estrutural externa. Né? De alguma maneira ou de outra, uma parte importante da interpretação sobre o fracasso do plano trienal, nessas interpretações talvez um pouco mais próximas do Furtado, vamos falar o seguinte: olha, até o momento em que há a instabilidade estrutural externa, a restrição externa plenamente recolocada, torna-se inviável qualquer tipo de ajuste sem contornar essa restrição externa, né? Dada a instabilidade associada a esse movimento. Né? Ou seja, uma das interpretações sobre o fracasso do plano trienal vão na linha de subjugar quaisquer outras consequências à necessidade de se contornar o estrangulamento externo. Né? Outras interpretações, não contraditórias a esse ponto, vão falar o seguinte: olha, precisamos entender as raízes desse fracasso olhando principalmente para o conflito distributivo interno. Com o plano trienal, você exacerba esse conflito distributivo interno, porque potencializa-se, dado o ajuste ortodoxo, potencializa-se a desaceleração econômica, né? Um cenário ainda de restrição externa. Então, o Jango a todo momento vai ter que ali se equilibrar entre as exigências do FMI, do grande capital internacional, e o pacto populista que o sustentava, né? Num cenário de desaceleração, de arroxo, de redução do crédito, de arroxo salarial. Então, esse conflito distributivo vai se exacerbando, o que torna difícil politicamente você sustentar um plano, um cenário de tensões de toda a ordem. Né? Outras interpretações, por exemplo, o Sochazelski, né, que a gente indicou aqui como referência, vão falar: olha, você tem erros de política econômica, na verdade, né? Incapacidade de se controlar a expansão do crédito. O professor Werner Bayer, famoso brasilianista, vai dizer uma outra interpretação, né? Mais ou menos na mesma linha. Na verdade, você não tem os meios nem a vontade política. Os meios seriam os instrumentos para se contornar a expansão do crédito. Né? Lembrar que o Banco Central é de 1964, de pós-golpe, não consegue controlar a expansão do crédito via Banco do Brasil. E também, politicamente, você tinha que se equilibrar nesse conjunto de instabilidades que dificultavam a implementação do plano trienal. Essas algumas interpretações sobre o fracasso do plano, né? Analisando todo esse período, né, como que esse caldo vai dar lá no golpe de 64, né? A partir aqui, interpretação a partir do trabalho sintetizada ali no trabalho do Pedro Paulo, de 2016, né? Análises econômicas não economicistas para o golpe, né? E tem um acirramento das tensões econômico-sociais muito, muito, muito forte. Né? Em todo esse contexto que a gente já discutiu de feroz oposição golpista da UDN já há uma década, né? Então, você tem uma centralidade do conflito distributivo, né? A interpretação aqui do Pedro Paulo, né? Críticas conservadoras muito fortes ao pacto populista sindical. A ideia da direita é de que haveria um profit squeeze, ou seja, um esmagamento dos lucros, né? Os salários cresceriam acima dos lucros,
que vai ser depois contornado pós-golpe, né? O que levaria a uma redução da capacidade de acumulação, de investimento, crescimento, etc. Então, você teria salários esmagando os lucros, né? O Pedro Paulo vai falar, olha, isso não é verdade. Quando a gente olha aqui para os indicadores, de maneira geral, a gente percebe que o crescimento da produtividade é maior do que o crescimento dos salários, principalmente ali como fruto do avanço industrial forte ali no JK, nas grandes empresas. Mas, quando a gente olha para algumas pequenas empresas e pequena burguesia, esses sim poderiam, de alguma maneira, sim, estar sofrendo algumas consequências aliadas ao profit squeeze. Falando da pequena burguesia, da pequena empresa. Esse extrato da sociedade, como vocês sabem muito bem, tem bastante capacidade de ecoar essas manifestações golpistas, né? Então, a lógica, como você não cresce tanta produtividade nessa pequena burguesia, nessas pequenas empresas, pequenos comércios, aí o crescimento dos salários, de alguma maneira ou de outra, parece pressionar, de alguma forma. Parece que esse filme que a gente está contando nessa aula aqui, a gente já viu, né, em algum momento, digamos, não tão distante assim, né? Outras pressões, né? O Pedro Paulo vai falar, olha, eu tenho, olhando por parte das grandes empresas oligopolizadas, esse estrangulamento externo também as afetava fortemente. Por quê? Porque você tem pressões permanentes para desvalorização cambial, desde lá da reforma cambial de 61, do Jânio, com a liberalização e pressões para desvalorização, você tem impactos tanto no custo das importações dessas empresas, quanto no estoque de dívidas em dólares. Quando você desvaloriza a moeda, o estoque de dívida em dólar continua igual, mas em moeda local ele aumenta, o que traz dificuldade para a capacidade de acumulação dessas empresas. Então, as grandes empresas multinacionais também sofrem com esse estrangulamento, dado que necessariamente elas têm que importar. Uma outra fonte de pressão muito grande, talvez depois das reformas de base, a maior delas é a questão da remessa de lucros, como a gente já discutiu num outro vídeo, né? Esse é um ponto nevrálgico da questão, a ideia de que você vai subjugar o capital internacional aos desígnios nacionais, regulamentando a remessa, a remuneração, regulamentando a atração do capital internacional, regulamentando a sua atuação em determinadas áreas, determinados programas, colocando condicionantes, proibindo algumas atuações em determinadas áreas. Então, essa lógica de tutelar o capital internacional enfrenta reações fortíssimas. A lógica da política externa estadunidense, principalmente, está sempre vinculada a abrir novas fronteiras de valorização para a reprodução em escala ampliada do seu capital, né? De novo, como a gente está vendo atualmente, por causa do 5G e por aí vai, né? Em conflito com a expansão chinesa, né? Um outro ponto de fricção muito grande olhando ali para a classe média tradicional, para a pequena burguesia, ela passa a ser afetada pelo aumento dos salários da base das pirâmides, da base da pirâmide, ou seja, aqueles serviços pessoais, lembrar da nossa tradição escravocrática, né? Passam a ter um aumento nos seus custos, obviamente derivado de políticas de inclusão, aumento da remuneração do salário mínimo. Então, de certa forma, isso começa a pressionar, de novo, parece que a gente já viu esse filme, né? Alguns privilégios, algumas formas de se comportar dessa classe média tradicional, essa pequena burguesia, que se sente incomodada, questionada pelo avanço das classes populares. Isso por baixo. Por cima, essa classe média convencional também sofre com o aumento da inflação, principalmente a partir do poder de formação de preços
de oligopólio das grandes empresas multinacionais, né? Vale lembrar que, como resultado aí do plano de metas, a gente tem ali 1957, a lei de tarifas, que estabelece a ideia do similar nacional, né? Então, você restringe bastante a importação de produtos que têm o similar nacional, protege o mercado doméstico das importações para as empresas que se instalarem aqui primeiro. É um mecanismo utilizado para atrair o capital internacional e potencializar o plano de metas, né? Que tem impacto nos custos também da classe média, na cesta de consumo aqui da classe média, né? Lembrar também que tudo isso vai gerando instabilidade muito grande, dada a figura do João Goulart, né? Muito próximo, o herdeiro ali do trabalhismo, do vaguismo, identificado com essa classe média golpista, de certa forma como comunista, como propenso ao transformar o Brasil num experimento comunista. Também como fonte de pressão olha o caldeirão que está se formando, né? Críticas difusas por parte dos setores militares, dos militares de baixa patente, que sofrem mais com a carestia, com o aumento da inflação. Por outro lado, há uma certa percepção de uma subversão da ordem hierárquica na sociedade. Na medida em que o salário mínimo sobe, na medida em que as classes populares estão sendo elevadas, você hierarquicamente joga as camadas mais baixas das forças militares num patamar de igualdade com as classes populares. Não sei se vocês estão entendendo, né? Mas a ideia é de que você deturpa a hierarquia na sociedade, ou seja, no limite, né? Um militar de baixa patente vai ter uma remuneração agora muito próxima a um trabalhador das classes populares. Como isso? Cabeça dos militares, anos 60, né? Isso dá uma certa mudança na hierarquia da sociedade que pode trazer problemas para como as classes se veem, né? Tudo isso num cenário em que o João Goulart tinha que se equilibrar entre as pressões, todas as dimensões, pequena burguesia, grande capital internacional, FMI, direita golpista, udenista e o pacto populista, trabalhista, nacional desenvolvimentista, num cenário de desaceleração cíclica, né? Então isso é muito complicado, as greves se multiplicam, o sexto elemento aqui de pressão fortemente, e o Jango cede, né, ali em 63, na sua virada à esquerda, e fala, olha, eu preciso retomar para a minha base aqui, a base que me sustenta em 63, né. Nesse sentido, ele também é muito próximo aos militares de baixa patente, né, caso clássico da revolta. No Rio de Janeiro ele se recusa a puni-los, né, até vai visitá-los, né. E a lógica ele faz, então, aí nessa virada em 63, voltando ali, né, para a sua base. No começo de 64 tem o comício das reformas, né, em março de 64, o comício famoso da Central do Brasil, que ele vai radicalizar, entre aspas, radicalizar no sentido de ir à raiz dos problemas do subdesenvolvimento brasileiro. Radicalizar é isso, ir à raiz dos problemas, e não radical do problema. Aí ele coloca em pauta com muita ênfase a questão das reformas de base, né, no comício ali na Central do Brasil, reafirma o nacional trabalhismo, nacional desenvolvimentismo. Isso vai ter reações muito grandes por parte do Carlos Lacerda, então governador da Guanabara, né, da UDN, que vai organizar as marchas da família com Deus pela liberdade, né. Ali o Jango reafirma a centralidade da reforma agrária, a ideia de se estabelecer os direitos trabalhistas, por meio do Estatuto do Trabalhador Rural, né, ao trabalhador da terra, a ideia da função social da propriedade, a função social da terra, a terra tem que exercer uma função social, a ideia de fazer com que a terra seja ocupada e subjugada aos interesses nacionais, ou dos nacionais, interesses do desenvolvimento,
Vai lembrar que a gente não está falando do agronegócio de hoje, com todos os problemas que tem, mas com a sua produtividade, etc. Não é isso. Estamos falando de outro tipo de agronegócio ainda, muito mais arcaico, né? Oligárquico. A ideia de que, olha, é permitido sim desapropriar as terras que são beneficiam-se de investimentos por parte da União, do Estado, construídas mais de rodovias, de eixos rodoviários, né, que beneficiam-se de obras de drenagem que não são exploradas. Ele deixa muito claro a ideia de se você fomentar a reforma agrária, no sentido de superar, ou começar a caminhar para superar o subdesenvolvimento. Isso é uma barreira fundamental para tal, resolver o problema também da inflação, resolver o problema do baixo dinamismo, integrar a população, e tudo isso feito não a partir de uma lógica que ele vai chamar do negócio agrário, né? Reforma agrária com pagamento, com indenização prévia e em dinheiro, tal qual a Constituição de então sugeria, é negócio agrário, não é reforma agrária. Reforma agrária exigiria uma mudança na Constituição e a indenização seria feita por títulos da dívida pública, como foi feito em todos os países, inclusive no Japão, pelo general MacArthur, né, nos Estados Unidos. Então, essa era a lógica. Reforma agrária com indenização prévia em dinheiro não é reforma agrária, é negócio agrário. A gente precisa mudar a Constituição para mudar essa forma de remuneração da reforma agrária e sujeitar a terra a uma lógica da função social. Esse é o ponto central das suas reformas. A reação a isso é gigantesca, como todos sabem, né? Isso vai dar no golpe daí de 64. Além da reforma agrária, estão ali orbitando em torno desse debate todos, né? Como eu já falei, né? Reforma educacional, lógica da valorização do magistério, do fim do analfabetismo, combate ao analfabetismo utilizando as experiências ali do método Paulo Freire, no primeiro momento, né? Formar uma educação crítica como instrumento da libertação, isso valeria também para a reforma universitária, expandir, incluir, uma reforma fiscal que tivesse como objetivo promover a justiça social, aumentar a capacidade de arrecadação de investimento do Estado, investimento em bens públicos, subjugar essa arrecadação à construção de bens públicos, uma reforma eleitoral democrática, no sentido da extensão dos votos aos analfabetos, aos militares de baixa patente, né, incluindo a legalização do Partido Comunista Brasileiro, como eu já falei também, uma reforma urbana, ocupando, reforma administrativa também, o Estado subjugando a ocupação do espaço urbano, a sua lógica, uma lógica de desenvolvimento nacional, e por aí vai. Né? E além disso, uma reforma bancária, também no sentido de democratizar o acesso ao crédito, nos seus diferentes em custos mais adequados à lógica do desenvolvimento nacional. Ou seja, essa virada à esquerda do Jango, talvez não tardia, né? No cenário de pressões para todos os lados, é uma busca, por meio das reformas de base, Comício Central do Brasil, para se realinhar a sua base de sustentação. Mas a reação é muito forte no contexto que a gente já discutiu, as marchas com Deus, marchas pela família, né? Sempre confundo, marchas da família com Deus pela liberdade, família, Deus, liberdade, né? Marcha da família com Deus pela liberdade se avolumam em diversas partes do Brasil e isso rapidamente vai intensificar ainda mais o caldo que vai dar ali no golpe de 64.